você vai ter que ver esses 3 passos para ter certeza. Aí você tem certeza qual o procedimento a ser seguido. Mas tem que seguir a sequência que eu vou mencionar para vocês. Não pode sair dela. Tudo bem? Primeiro passo. Verificar se é G-crime. Verificar se é uma infração de menor potencial ofensivo. O que é uma infração de menor potencial ofensivo? A Lei 9.099 de 1995, não é? Lei 9.099 de 95, ela fala dos procedimentos dos juizados especiais, cíveis e criminais. Cíveis e criminais. Claro que na Lei 9.099 de 95 nos interessa a parte criminal, que está dos artigos 60 em diante, da Lei 9.099, né? Bom, a Lei 9.099, depois vocês olham lá, é importante, aquele estudo complementar é muito importante depois olhar, vai anotando aí, e depois você vai dar uma olhada lá. A Lei 9.099, ela define qual é a infração de menor potencial ofensivo, o que é G-crime, né? E aí ela diz lá que entende-se por uma infração de menor potencial ofensivo as contravenções e os crimes que tiverem pena máxima de 2 anos. As contravenções e os crimes que tiverem pena máxima de 2 anos. Então, perceba que o legislador, ele não olhou para definir o que era uma pequena causa, ele não olhou para a natureza do crime. Ele não falou assim, crime contra a pessoa, crime contra o patrimônio, ele não olhou isso. Ele olhou a pena, ele foi muito objetivo. Todo crime tem pena mínima e pena máxima. E ele disse, qualquer infração que tenha pena máxima de até 2 anos é G-crime. Então, é a primeira providência que você vai fazer. Quando você estiver lá na prova, seja na peça principal, seja nas questões, você vai identificar, bom, que crime é aqui? É esse crime. Esse crime é G-crime? Deixa eu ver a pena. A pena é até 2 anos? Opa, G-crime. Tudo bem? É assim que você vai identificar. Agora, cuidado. Cuidado com 2 pontos aqui, ó. Estou chamando a atenção para vocês. 2 pontos. Primeiro, para verificar essa pena máxima de 2 anos, né? Você tem que contar a pena máxima para o caso. Como assim, professor? Vamos imaginar que tenha 2 crimes, que o seu cliente esteja respondendo por 2 crimes. Como é que você vai saber a pena máxima? Você vai ter que pegar a pena máxima de um crime e somar com a pena máxima do outro crime. Aí sim você vai ter a pena máxima que ele pode receber por um crime somada do outro. Compreendido? E se essa soma, se ocorrer essa soma e ficar ainda em até 2 anos, continua sendo G-crime. Mas se fizer essa soma e passar de 2 anos, deixa de ser G-crime, porque não é uma pequena causa mais. Tudo bem? Então, olha, imagine o seguinte, a difamação, a gente estava falando de difamação, né? Difamação é um crime contra a honra, certo? Muito bem. E nós vimos que tem procedimento de crimes contra a honra, mas é um procedimento especial. Mas, primeiro, eu não vou perguntar se é um procedimento especial. Eu tenho que ver se é G-crime. E ao olhar lá no artigo 139, que trata da difamação, nós vemos que a pena é até 1 ano. A pena da difamação, a pena máxima da difamação é até 1 ano. Então eu pergunto para vocês, difamação é ou não é uma infração de menor potencial ofensivo? É, porque a pena é até 2 anos, no caso até 1 ano, então é menor potencial ofensivo. Certo? Muito bem. Então, qual o procedimento que nós vamos seguir para quando a gente identifica que aquele crime é de menor potencial ofensivo? É o procedimento sumaríssimo.
É o procedimento comum sumaríssimo. O procedimento do GCRIM é chamado de procedimento sumaríssimo. E, no caso, a difamação é procedimento sumaríssimo. Compreendido? Muito bem. Agora, atenção. Mas espera aí, professor. A difamação é um crime contra a honra. Não estou falando o contrário, não. É um crime contra a honra. Então, por que não segue o procedimento de crimes contra a honra? Porque, embora a difamação seja um crime contra a honra pela sua natureza, nós podemos afirmar também que a difamação é uma infração de menor potencial ofensivo. Uma coisa não exclui a outra. Ela é um crime contra a honra, mas também é uma infração de menor potencial ofensivo. Compreendido? E aí, qual vai prevalecer? O fato dela ser de menor potencial ofensivo. Vai seguir lá o GCRIM, o procedimento sumaríssimo. Compreendido? A injúria é outro crime contra a honra também. Está no artigo 140. Mas a injúria tem pena de até 6 meses. 6 meses, essa é a pena máxima. A injúria tem outras penas também, né? A injúria racial ou racista, por exemplo, ela é uma pena, é um crime grave, porque tem penas maiores, né? E a Rose está colocando aqui no chat para nós que é o que caiu no exame 15. Sim, Rose. É na calúnia, né? Na calúnia, exatamente. Esse é o exemplo perfeito. A da calúnia, não. Na queixa-crime. Que é também o que a gente vê na maior congresso. Isso, queixa-crime lá do 15, né? Lá não tem calúnia, desculpe. Tem a difamação e também tem a injúria, né? Então, o que acontece? A injúria tem pena de até 6 meses. E aí, pessoal, é GCRIM. E se o sujeito ele praticar os 2 crimes ao mesmo tempo, a difamação e a injúria, continuará sendo GCRIM. Porque se eu pegar a pena máxima da difamação, que é de 1 ano, a pena máxima da injúria, que é 6 meses, 1 ano e meio, continua sendo GCRIM. Tudo bem? Agora, imagine que além da injúria, além da difamação, tivesse também uma calúnia. A pena máxima da calúnia é de 2 anos. E a calúnia sozinha, só ela, só a calúnia, seria GCRIM. Mas, somado, a calúnia, 2 anos, mais a difamação, 1 ano, mais a injúria, 6 meses, nós estamos falando de pena máxima de 3 anos e meio. E então não seria GCRIM. Não seria GCRIM. Isso é muito importante, porque além da gente definir qual o procedimento, neste caso, nós estamos definindo competência. Por quê? Porque se eu definir que aquele procedimento é do GCRIM, eu vou mandar para a vara do Juizado Especial Criminal. Mas se eu definir que aquilo não é GCRIM, eu vou mandar para a vara criminal, né? Essa é a regra. Compreendido? É muito relevante entender este ponto. Outro detalhe, ainda dentro desse contexto, né, da pena máxima, que a gente tem que ver a pena máxima, é que, às vezes, tem causa de aumento de pena. No exame 15, que a Rose estava mencionando, né, no exame 15, o que acontece? Tinha um aumento de pena, porque o crime teria sido veiculado pela internet. Então, aí, na época, nós tínhamos a aplicação do artigo 141, inciso 3º. 141, inciso 3º do Código Penal. A propósito, abram aí o 141, inciso 3º do Código Penal. 141, inciso 3º do Código Penal, né? Então, você vai ver aí, no artigo 141, que a pena será aumentada de 1/3, né? Aqui, ó, a redação
correta aqui, tá na minha tela. Disposições comuns. Artigo 141, as penas combinadas nesse capítulo, ou seja, calúnia, difamação e injúria, aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes inciso 3º, praticado na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, difamação e injúria. Então, lá no exame 15, a pessoa ofendeu o outro pela internet. Então, tinha esse aumento de pena de 1/3. E para fazer a conta da pena máxima, a gente tinha que somar esse 1/3. Então, olha como é que ficava a conta. Ó. Difamação, 1 ano. Injúria, 6 meses, mais 1/3. 1/3 em cima de 1 ano e meio é mais meio ano, né? Mais meio ano. Tá certo? A gente divide 1 ano e meio em 3 e dá meio ano, tá certo? Então, se somar a pena máxima, daria 2 anos e continua sendo G-crime. Continua sendo G-crime. Tudo bem? Agora a pegadinha, o pulo do gato. Tomem cuidado com isso. Se esse problema do exame 15 se repetisse hoje, mudava tudo. Já não seria mais G-crime. Por quê, professor? Porque a lei mudou, e mudou muito recentemente. Mudou com um pacote anticrime, mas o presidente da República tinha, inclusive, vetado essa mudança, só que o veto caiu. Então, eu peço para vocês olharem aí no parágrafo 2º do artigo 141. Parágrafo 2º do artigo 141. Que diz o seguinte, ó. Se o crime contra a honra é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades de redes sociais da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena. Em triplo a pena. Então, pessoal, foi o exame 15, foi isso, mas não tinha essa regra, não tinha esse parágrafo 2º, tá certo? Então, aumentava o quê? Aumentava 1/3. Mas se fosse hoje, não aumentava 1/3, aumentava 3 vezes. Então, a gente ia pegar a difamação 1 ano, mais a injúria 6 meses, 1 ano e meio, e ia ter que multiplicar por 3. E aí chegaríamos à pena máxima de 4 anos e meio, o que não seria mais G-crime. Então, veja, eu falei na última aula que a queixa é uma peça que pode cair para vocês, não falei isso? E eu também salientei que um dos assuntos mais importantes em se tratando de ação penal privada são os crimes contra a honra, não é isso? Se cair uma queixa, a chance de cair é com crimes contra a honra. E é claro, né, pessoal, que esse dispositivo que eu acabei de mencionar tem tudo para cair. Então, tome cuidado com isso. 3 vezes. Se você está acusando, você quer que o querelado tenha a pena maior possível. E para ele ter a pena maior possível, sem dúvida nenhuma, a OAB vai colocar que a ofensa foi em alguma rede social, alguma coisa assim, porque vai aumentar o triplo. Compreendido? Aí você faz a conta para saber se é G-crime ou não é. Perfeito? Muito bem. Então, eu estava falando para vocês dos 3 passos para descobrir qual procedimento a ser seguido. O primeiro passo é ver se é G-crime. E para ver se é G-crime, eu tenho que olhar a pena máxima, contando concurso de crimes, contando causas de aumento, pena máxima. Se a pena máxima for até 2 anos, G-crime, logo é o procedimento sumaríssimo. Compreendido? Muito bem. Eu falei para vocês que tinha 2 detalhes. Eu só falei do primeiro, dos aumentos de pena, que você tem que ficar atento. Mas tem outro detalhe que você tem que ficar atento, que é a Lei Maria da Penha.
Então, guardem isso. Isso é muito comum de cair na prova. É um tema predileto da OAB, sempre está falando coisas aí da Lei Maria da Penha. Então, cuidado. A Lei Maria da Penha não admite a Lei 9.099. Guardem isso. Nada de violência doméstica ou familiar contra a mulher é considerado de menor potencial ofensivo. Então, um exemplo, seguindo aqui no Código Penal que vocês abriram. Vamos pegar aqui o Código Penal, abram aí no artigo 147 do Código Penal. No 147, você vai ver, por exemplo, ameaça. Ameaça, né? Pergunto, pode ter ameaça no contexto de violência doméstica familiar contra a mulher? Mulher pode ser ameaçada e isso ser violência doméstica? Claro, tá cheio. Mas qual é a pena da ameaça? É até 6 meses. Pessoal, se eu for ameaçado, né? Eu não sou mulher e não estou no contexto da violência doméstica, certo? Se eu for ameaçado, quem me ameaçou vai ser processado no GCRIM, porque a pena máxima é 6 meses, tudo bem? Agora, se quem é a ameaçada é a mulher na violência doméstica, não é GCRIM. Não é GCRIM porque não tem GCRIM na violência doméstica. Ah, professor, não é o GCRIM, então é o quê? Calma, a gente já vai falar, mas GCRIM não é. For violência doméstica, não tem GCRIM. Compreenderam? Isso é muito importante, pessoal. E aí, o artigo 147 traz outras questões que podem muito bem cair aí no contexto da violência doméstica também, como é o caso da perseguição, olha, o 147A, que tem pena de até 2 anos e que num primeiro momento poderia ser GCRIM, mas se for Lei Maria da Penha, não é. Tá certo? Isso, 147A, e também o 147B. Se você pegar o 147B, aí já está dizendo, violência psicológica contra a mulher. 147B é Lei Maria da Penha total. E a pena é até 2 anos e não é GCRIM. Não é GCRIM. Se não fosse na Lei Maria da Penha, não seria GCRIM. Aliás, se não fosse na Lei Maria da Penha, seria GCRIM, né? Mas, sendo Lei Maria da Penha, esquece GCRIM, né? Lei Maria da Penha não tem GCRIM. Então, é uma exceção importantíssima. Nada da 9.099 se aplica à violência doméstica familiar contra a mulher. Compreendido? Legal? Primeiro passo, portanto, saber se é GCRIM. Agora, vamos imaginar que a pena é superior a 2 anos. Passa de 2 anos, ou é Lei Maria da Penha. Se passar de 2 anos, ou é Lei Maria da Penha, esquece o GCRIM. Já ficou para trás, não tem nada a ver com o GCRIM. E aí, qual seria o segundo passo? Verificar se é um procedimento especial. Aí você vai ter que fazer trabalho de formiguinha, né? Não pode confiar na sua memória, tá? Vamos combinar aqui? Não pode confiar na sua memória e você vai ter que passar pelo Código de Processo olhando os procedimentos especiais. Esse caso, qual é o primeiro procedimento especial? Júri? É júri. Aí você vê, se for júri, fica por ali. É o júri. Não é júri. Aí nós vamos para funcionário público. Não é caso. Aí nós vamos para crimes contra a honra. Vamos ver se é o caso. Se não, vamos para a propriedade material. Se não for nenhum desses 4, vamos para a lei de drogas. E se não for a lei de drogas, nós vamos ver se tem alguma lei especial ali tratando do assunto. Não tendo, esquece a lei especial. Senão você vai ficar por ali na lei especial mesmo. Compreendido? Muito bem. Aqui no chat, né, o Davi fez uma colocação. Deixa eu ver aqui. Bom, primeiro a Rose fez uma colocação, né? Igual exemplo da peça 15, onde somamos a pena da injúria e tal, e permaneceu 2 anos e seguiu o GCRIM. Perfeito, conforme a gente explicou, embora hoje em dia seria diferente, né? O Davi disse:
Professor, então o 147B nunca é GCRIM, certo? Podemos... olha, Davi, para ser mais exato, é quase certo. Como assim, professor? Agora você complicou. Não, calma aí, não vamos complicar. Sabe por quê? Se está falando de violência psicológica contra a mulher, é claro que tem muita coisa da Lei Maria da Penha, perfeito? Só que não podemos nos esquecer que a Lei Maria da Penha, ela protege a mulher dentro do contexto da violência doméstica. Tudo bem? Vamos imaginar que eu trabalhe com uma mulher, eu tenho uma secretária, minha secretária, ela é uma senhora que tem quase 70 anos. Ela é uma senhora, trabalha comigo há muito tempo. Muito bacana. Uma mulher, portanto. Vamos imaginar que eu cause dano emocional à minha secretária. Né? Então, ó, o 147B diz: causar dano emocional à mulher que a prejudique, perturbe seu pleno desenvolvimento, que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica ou autodeterminação. Só tem desgraça aí. A pessoa que pratica isso realmente mereceria, na minha opinião, uma pena até maior do que essa. Mas, enfim, né? Imagine que eu fizesse essa violência psicológica contra a minha secretária. Seria a Lei Maria da Penha? Não. Não é a Lei Maria da Penha. Compreendido? Então, aí, nesse caso, Davi e demais colegas, seria GCRIM, sim. Porque é a Lei Maria da Penha que proíbe a 9.099. Tudo bem? Então, o que eu quero dizer é que a violência contra a mulher pode sair do âmbito doméstico. Pode sair. Se saiu, então não falamos da Lei Maria da Penha. Agora, claro que na grande maioria das vezes, essa violência psicológica ela vai ser no contexto da violência doméstica. Claro, né? A mesma coisa a perseguição. Né? O Davi pergunta aqui: a perseguição pode ser GCRIM caso não ocorra dentro do contexto da violência doméstica? Matou a charada. A mesma coisa da violência psicológica. E a perseguição também. Quando a gente fala, por exemplo, de um fã que está perseguindo um ator, uma atriz, né? Alguém assim, é uma perseguição também. É um stalking. Né? Esse fã é um stalker, né? É um cara que está perseguindo, e não é no contexto da violência doméstica. Agora, pode ser que o ex-marido né, vá atrás da ex-esposa, aí seria no contexto da violência doméstica também. Aí seria a Lei Maria da Penha. Perfeito? A perseguição também se aplica aos homens. Perfeito, perfeito. Agora, a violência psicológica é contra a mulher. O próprio tipo penal fala da mulher. Perfeito, pessoal. Entenderam aí essa questão do GCRIM, né, que não se aplica à Lei Maria da Penha? É muito importante, Lei Maria da Penha. Aí, se não for, então, GCRIM, vamos para o especial. Aí nós vamos ver se encaixa em algum especial. Se não se encaixar, pessoal, aí nós vamos para o último passo, que é o mais simples de todos. O último passo é definir se é o procedimento comum ordinário ou se é o procedimento comum sumário. É o que sobrou. Tudo bem? Mas essa questão de descobrir se é o ordinário ou sumário é a última etapa. Não pode olhar isso logo de cara, porque senão você se dá mal. Tem que ser a última etapa. Tudo bem? Já vimos que não é GCRIM, já vimos que não é especial, aí, então, nós vamos descobrir se é ordinário ou sumário. E aí nós vamos olhar a pena máxima também. Se a pena máxima for maior ou igual a 4 anos, maior ou igual a 4 anos, será ordinário. Maior ou igual a 4 anos será ordinário. Tudo bem? Agora, se a pena máxima for inferior a 4 anos, você olha lá, a pena máxima é menor que 4 anos, aí será o sumário. Perfeito, pessoal. É assim que nós descobrimos qual é o procedimento.